Olá, eu sou Gleiciane Jennifer e hoje eu vou apresentar um pouco sobre a poeta Guilca Machado e alguns de seus poemas. Ao longo da apresentação, iremos ver os poemas Ser Mulher e Sensual e vamos analisar eles e fazer uma comparação entre ambos. Após isso, vamos falar um pouco sobre a autora Guilca Machado, um pouco do simbolismo, com as características do simbolismo e como a Guilca usou o simbolismo. E a gente conclui e mostra as referências. Vou começar analisando o poema Ser Mulher, que vamos ver que o eu lírico vai estar falando de uma mulher, obviamente, como o próprio nome diz, e vai haver um conflito entre o existencial da mulher, que é a sua capacidade de amar, desejar e criar e etc., e os limites impostos da sociedade, que não deixava a mulher fazer e pensar o que ela queria. Quando a gente vai entrar na análise do texto, uma das primeiras coisas que a gente percebe é que em cada início das estrofes tem ser mulher no início. Essa repetição funciona como uma anáfora que vai estruturar o texto e reforçar um pouquinho o caráter reflexivo do poema. Porém, essa repetição também não vai construir uma definição positiva ou estável do feminino. Ao contrário, vai mostrar, todos os estrofes e versos vão mostrar uma realidade feminina triste e frustrante. Nos versos iniciais, a mulher aparece como um ser naturalmente talhado para a liberdade, para o amor, para a glória. Como podemos ver, a primeira frase, literalmente, ser mulher vira a luz trazendo a alma talhada para os gozos da vida, a liberdade e o amor. Porém, essa imagem idealizada entra em choque com a realidade concreta apresentada logo em seguida no segundo verso. Dentro de uma partilha afetiva não resulta em parceria, mas em dominação. Quando a gente vê no buscar um companheiro e encontrar um senhor. As oposições da palavra companheiro e senhor é explícito o que o eu lírico quer dizer. Essa escolha lexical pode explicar as relações hierárquicas que marcam o casamento e a vida feminina no contexto burguês daquela época. O que é interessante também porque isso é muito coisa que acontece no pré-modernismo. E mais tarde irei explicar também sobre isso porque tem tudo a ver com o simbolismo, panasianismo e o modernismo, porque vemos em cada um dos três umas características muito parecidas, já que foram em uma época da qual as três escolas literárias foram muito próximas uma da outra, principalmente no Brasil. As relações hierárquicas vão acabar refletindo em todas as três escolas literárias. Voltando ao poema, no verso Ser mulher calcula todo o ensino curto, podemos ver que vai traduzir a condição feminina de uma forma paradoxal, porque mesmo diante de infinitas possibilidades subjetivas, a mulher acaba tendo pouco espaço para agir. E no final de cada verso iremos ver as reticências aparecendo, reforçando a ideia de interrupção, como se a fala da mulher tivesse sendo interrompida naquele momento, fosse cortado. Menos no final, que podemos ver que termina com um ponto exclamativo. E no verso final, ser mulher e ó atroz tantálica tristeza, fica na vida na qual uma água inerte presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais. Podemos ver que tem a imagem da águia inerte e aprisionada, que a águia significa um símbolo de liberdade e grandeza, mas ela está parecendo presa pelos pesados grilhões dos preceitos sociais. Quando o poema fala em tantálica tristeza, vamos ver uma referência ao mito de Tântalo, que foi condenado por desejar aquilo que nunca poderia alcançar. Com isso, podemos ver que Guilca está comparando a condição da mulher a esse castigo. Ela deseja liberdade, amor e realização, mas são sempre negados e ela acaba aprisionada como aquela águia que a gente falou. E no seu outro poema, Sensual, podemos ver que vai ter uma crítica diferente, porque vamos explorar mais entre o conflito entre o desejo e repressão. Aqui o eu lírico vai assumir uma voz mais introspectiva, dividida entre a atração corporal e a moralidade imposta socialmente.
Desde os primeiros versos, podemos ver uma ausência de um amor, como vemos, quando longe de ti, solitário medito, neste afeto pagão que envergonhada oculto. E após isso vai surgir um gatilho involuntário quando aparece um perfume. Vem-me às narinas logo o perfume esquisito. Então, a gente pode ver que o desejo não é apenas emocional, mas também físico, porque ela chama atenção até no perfume. E na expressão afeto pagão, associa o desejo carnal ao proibido, ao não cristão, justificando o sentimento também de ser oculto, de culpa, que ele vai ver que tem envergonhado ao culto, ela está sentindo culpa por gostar desse amor. Na sequência, podemos ver a febril confissão deste afeto infinito. Há muito que medrosa em meus lábios sepulto. Podemos ver que o conflito aumenta porque o eu lírico começa a se censurar. O desejo aparece como uma febre, mas que fica presa nos lábios. Ou seja, ele fica com vontade, mas não quer falar e não pode. Isso começa a perceber que ela está se autocensurando para não se entregar a esse amor. E em pois teu lascivo olhar em mim pregado fito, podemos ver que o olhar do outro é descrito como lascivo, que vai reforçar uma repressão, assim, pois a sexualidade feminina é sempre vigiada e julgada, inclusive pela própria mulher, que está se escondendo. Em um próximo verbo, vemos se acaso te achas longe o colossal barreira dos protestos que outrora eu fizera a mim mesma de orgulho, virtude, exige-se alteneira. Podemos ver a metáfora da barreira novamente para reforçar de novo que ela está se escondendo e está impedindo de se entregar para esse amor. Novamente, a gente pode perceber. Nessa estrofe também podemos ver que vai representar as regras morais e as promessas de virtudes que o lírico está tentando conter. Quando o homem está distante, a barreira permanece firme. Essa barreira permanece firme. Mas quando o outro está presente, essa barreira desaba, que vai mostrar que quando ela está por longe, ela está tudo bem, ela consegue controlar suas emoções, mas quando ele está por perto, ela não consegue se controlar. E no último verso, mas se estás ao meu lado, a barreira desaba e sinto volúpia e escoça fria lesma minha carne poluir com repugnante baba. Vemos a imagem da lesma ligada à volúpia, quebra de qualquer ideia romântica sobre o prazer. O desejo não aparece como algo bonito ou idealizado, mas como incômodo e até repulsivo. Essa metáfora vai mostrar como que a culpa que a sociedade coloca na mulher é que ela não pode sentir as coisas que ela gosta, não pode ter desejo, ela não pode desejar. Então vemos o próprio eu lírico desejando, mas se condena por desejar. Por fim, vamos fazer uma análise para comparar ambos os dois poemas. Vemos que ambos os poemas, Ser Mulher e Sensual, apresentam uma estrutura formal semelhante. Ambos têm sonetos clássicos, compostos por 14 versos, organizados em 2 quartetos e 2 tercetos, com versos decassílabas e esquemas de rima também iguais, que é A, B, A, B, A, B, A, B, C, D, C, D, C, D. Todos os dois têm a mesma regra. Até mesmo na sua forma de linguagem também, abstrata e simbólica, obviamente, pois se trata do simbolismo, mas cada um tem até um tema muito parecido, só muda como o tema vai ser centralizado. Ambos vão falar sobre a dor da mulher, mas de formas diferentes. Uma vai ser marcada por mais temas espirituais e idealizações, sobre prisão e limite. A outra é concreta, mais corporal e provocativa, com imagens mais sensoriais e carnais, com mais sobre desejos. Enquanto um fala sobre mais a liberdade feminina, o outro meio que vai condenar a si própria. Como eu já disse, os pontos principais, os dois poemas têm similaridades nos temas que eles estão falando, que é o desejo feminino como algo reprimido. E bem, ambos vão falar sobre a sociedade patriarcal, que vai aparecer como um limite,
colocando limite no sentimento das mulheres, em ambos os dois. Como eu falei, também tem uma marca muito forte do simbolismo, com imagens intensas, subjetivas, metáforas, muito simbolista, como eu posso dizer. E todos os textos vai refletir a mesma coisa, que ser mulher significa não poder viver plenamente do aquilo que ela se sente. Uma quer liberdade, a outra quer desejo. Mas ambos meio que estão reprimindo, principalmente o segundo texto, que ela realmente fala que que ela se reprime a si mesma. A outra, ela acaba se sentindo mais reprimida pela sociedade. A outra está se auto-reprimindo. O que é muito interessante, porque ambas têm uma coisa de reprimir, só que ambas têm uma forma diferente de sentir. Uma está se auto-reprimindo e a outra se sente, que é totalmente diferente uma da outra. Praticamente a gente vai revelar duas faces do mesmo aprisionamento. Quilca Machado foi uma poeta brasileira nascida no Rio de Janeiro em 1893. Teve um papel fundamental na história da nossa literatura, embora muito tempo tenha sido esquecida pelo cânone. Desde muito jovem ela já demonstrava talento, tanto que aos 14 anos venceu um concurso literário que causou um impacto em uma sociedade profundamente patriarcal. Sua poesia se destacou principalmente pelo erotismo, justamente por isso que causou um impacto grande, e pela forte subjetividade e pela defesa da liberdade feminina de temas considerados muito escandalosos pela época, né? Entre suas principais obras estão Cristais Partidos, Estados de Mulher e Mulher Nua, livros que romperam com a imagem da mulher como objetivo passivo da literatura e colocaram como sujeito criativo da poética. Além da atuação literária, Kiko também participou ativamente do Partido Republicano Feminino, que ela estava lutando pelo direito do voto feminino, das mulheres votarem. Em 1933, ela foi eleita como a maior poetisa do Brasil, mas apesar dela ter esse reconhecimento, ela foi usada e excluída do cânone. Mas hoje em dia estão havendo muitas pesquisas em relação a ela e espero que futuramente ela seja um dos cânones. E os estudiosos estão estudando ela justamente para recuperar a história de escritoras que foram apagadas por esse machismo. Para compreender a Quilca Machado em sentido simbolista, a gente tem que falar, obviamente, da escola literária. A gente vai tratar um pouquinho do contexto literário primeiro, e também iremos ver como a Quilca faz os seus poemas, seus textos, com o simbolismo, mas de uma maneira diferente. Porque como ela trata do corpo feminino, do feminino em si, ela vai tratar de uma forma diferente, obviamente, os poemas, porque o simbolismo não tinha foco em falar sobre mulheres. Então, foi como uma pioneira, entre muitas aspas, para falar de corpo feminino, falar sobre o sentimento feminino, falar os acontecimentos que as mulheres sofriam naquela época. Esse movimento literário vai surgir como uma reação ao excesso de racionalidade e objetividade e rigor formal do parnasianismo. Em vez de descrever a realidade de maneira direta e concreta, os simbolistas buscavam expressar um mundo interior do sujeito, valorizando mais os sentimentos, sensações e estados da alma. O simbolismo valorizava mais o mistério subjetivo e espiritual. Os poetas recorriam mais a símbolos, metáforas, musicalidade, sinestesia, imagens, e expressava o que não podia ser explicado pela razão. Uma linguagem mais sugestiva do que descritiva buscava provocar emoções em vez de oferecer significados fechados. Tanto que a poesia se aproximava mais do sonho, do inconsciente, do que a realidade. No Brasil, o simbolismo não vai se desenvolver de uma forma homogênea ou rígida. Ele convive junto com as outras correntes. Foi um período muito curto, então o panasianismo, o simbolismo e tendências pré-modernas estavam muito unidos. Por isso, muitos autores não se encaixavam perfeitamente em um único movimento, sempre ocupando um lugar de transição e experimentação de estética em cada uma das movimentos.
Dentro desse contexto, a Gilka vai dialogar intensamente com o simbolismo, porque é cercado de imagens e metáforas, conflitos emocionais profundos, desejo, frustração, dor, inquietação, natureza do corpo, várias coisas simbolistas, mas Gilka não vai se limitar no tradicional. Ela se distancia da vertente para marcar mais pelo erotismo. Ela focou mais no erotismo e assumiu uma voz feminina mais ativa, que criticava as opressões em sociedades impostas à mulher, falava do drama pessoal. E fazendo isso, ela rompeu com os padrões da sociedade. Por isso que é interessante marcar. Também tem vários elementos que a Gilka também puxava um pouquinho para o pré-modernismo, mas ela é simbolista, com certeza, tem muitos elementos simbolistas que é impossível negar, podemos ver na análise dos poemas, tem muitas metáforas interessantes que a gente poderia ter mais a fundo pesquisas sobre. Conclui-se que os poemas Ser Mulher e Sensual de Gilka Machado vão expor a condição feminina marcada pela repressão e pelo conflito daquela época. Em Ser Mulher, a mulher é impedida de realizar seus sonhos de liberdade e amor por uma sociedade patriarcal, e em Sensual ela se aprisiona seus sentimentos. Ela vai se prender a não demonstrar suas emoções. Mas também é a culpa do patriarcado que acabou que controla a mente dela. Isso é tudo. Em Ser Mulher, a mulher é impedida de realizar seus sonhos e a sua liberdade. Já em Sensual, ela mesma se reprime para não demonstrar os seus sentimentos. Mas aqui, apesar das diferenças, ambos demonstram que naquela época a mulher não podia viver plenamente. Principalmente não poderia ter desejos, não poderia ter um pensamento. Elas eram impedidas de fazer muitas coisas. E a Gilka vai estar rompendo com os padrões morais e sociais daquela sua época. Ela está quebrando os padrões desde... Ela quebrou vários padrões desde aquela época. E agora que ela está sendo pesquisada, espero que tenha mais coisas para poder ser falada sobre ela. Mas, enfim, a sua poesia é uma denúncia, obviamente, um ato de denúncia e resistência que todos os poemas deviam aparecer mais na nossa literatura e que gostaria muito de ler mais livros e textos sobre autores que foram censurados pelo cânone brasileiro. Foram apagadas e espero que no futuro a gente encontre mais outras leituras. E é isso. E aqui estão as referências que eu utilizei para a pesquisa e o vídeo. Bem, algumas dessas eu usei para dar uma lida rápida e dar uma análise do que eles estavam falando. Na primeira referência, Colombo, eu utilizei principalmente para pegar os 2 poemas que eu tinha encontrado, que realmente foi muito difícil encontrar os poemas que seriam bons de ser utilizados na pesquisa. Eu encontrei justamente uma pessoa analisando esses 2 poemas e eu achei muito curioso e eu gostaria de ter colocado ele como referência porque eu usei muitas coisas sobre ele. O outro também que eu usei bastante foi o de Gilka Machado e o simbolismo. Eu não puxei muitos trechos das referências, mas eu li elas e eu achei muito interessante deixar elas aqui, porque eu acho que dá para fazer uma pesquisa muito melhor depois. Quem sabe?